14, versículo 15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marche. Fala assim comigo: é tempo de marchar, é tempo de mover-se. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos paralisados, parados, diante de desafios. Seja medo, seja dúvida, falta de direção. Mas hoje eu queria que você entendesse que Deus está nos chamando para confiarmos nele e nos mover. É tempo de nos movermos. Salmo 25:12 diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Queridos, Deus já tem um caminho para nós. Deus já tem uma direção para nós. Salmo diz: aqueles que temem ao Senhor, Deus tem um caminho preparado para cada um de nós. O próprio Deus nos tem um caminho, mas nós precisamos confiar naquilo que Deus tem para nós. O corpo humano, queridos, eu fui estudar um pouquinho. O corpo humano é muito interessante. O corpo humano, ele é programado para você poupar energia. Nós chamamos de homeostase. Homeostase, nosso corpo busca homeostase, que é uma zona de conforto, de equilíbrio, de hormônios, da sua paz. O nosso corpo está programado para buscar uma zona de conforto. Isso é natural do nosso corpo. Nós somos programados, nós somos feitos para isso, para sempre buscarmos uma zona de conforto, para sempre estarmos parados. A homeostase é a tendência natural do corpo de manter o equilíbrio interno, como temperatura, níveis de glicose e funções vitais. Psicologicamente, buscamos conforto e segurança para evitar sofrimento e desconforto, em busca por tranquilidade. É um mecanismo de autoproteção. Então, o nosso corpo, quer dizer, é programado para isso. Pode ver que todo mundo busca o quê? Eu vou trabalhar minha vida, eu vou estabilizar o financeiro para quê? Para me ficar tranquilo, de boa na lagoa pescando. O meu sonho é trabalhar. Eu quero trabalhar para me construir, para me ter, para quê? Para que quando eu ficar um pouco mais ali, eu tenha uma tranquilidade. E está tudo certo. Por quê? Porque nós sempre vamos buscar essa tranquilidade, nós sempre vamos buscar essa zona de conforto. Só que o que nós precisamos entender é que nós não podemos parar. Alcancei o que eu queria, cheguei no nível que eu queria, agora eu estou tranquilo, agora eu estou de boa. Para mim, está tudo resolvido. Queridos, você notou que a tecnologia é muito boa, ela ajuda demais. Mas você viu que a tecnologia ela facilita tanto para que nós ficamos parados? Vamos voltar lá alguns anos atrás, os teus avós. Qual que era o fogão que ele tinha? O fogão elétrico, o fogão a indução, fogão a gás, fogão a lenha. Era um fogão a lenha. Ah, mas tá, então ele comprava a lenha da Shopee ou do Mercado Livre e entregava na casa dele. Se ele queria lenha, ele só pegava o seu machado. Muitos nem motosserra tinham, era no machado. Ia lá no mato, trazia umas varas de lenha. Eu lembro, minha avó fazia muito disso, ajudei algumas vezes a fazer, para picar lenha em casa. Só que a tecnologia ela veio para quê? Para nos fazer parar. Hoje em dia nem compra no mercado, você não precisa fazer mais. Você abre o aplicativo, faz o pedido e chega na porta da casa. A tecnologia é muito boa, só que ela fez com que nós paramos de nos mover. Eu até compartilhei no grupo familiar na sexta-feira e eles lembraram de um filme, eu nem lembro o nome do filme, mas que é justamente sobre isso, em que foram criados robôs para fazer tudo, em que as pessoas apenas ficavam sentadas e os robôs fazendo tudo, em que eles esqueciam até como que andavam nesse desenho.
Quer dizer, não me assusta se mais alguns anos isso acontecer. Se nós olharmos para hoje e projetarmos alguns anos, a tendência é o quê? É termos pessoas mais sedentárias. Olha o que Gênesis 12, do 1 ao 4 diz. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos nos mover fisicamente. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é espiritual. Mova-se no reino espiritual, em obediência a Deus. Olha o que Gênesis 12, do 1 ao 4 diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Queridos, eu fui ver para trás um pouquinho da história de Abraão. Eu falei assim, nós temos esse versículo, Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E eu fiquei curioso, eu falei, eu vou ver se eu acho mais versículos onde Deus falava com Abraão antes. E não tem nenhum versículo que diga assim, Deus falou com Abraão. Alguns teólogos dizem que sim e que não. Possivelmente, quer dizer, essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. E aí Deus chega para Abraão, 75 anos, essa idade ele está só na beira da lagoa pescando, ou varrendo a calçada. Eu com 75 anos, o cara estava varrendo a calçada, pescando. Queridos, 75 anos Abraão tinha. E Deus chega para ele, queridos, eu vejo que Deus tem um senso de humor. Ele fala assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, de onde você está estabilizado, de onde você está bem, e vá para onde? Vá sentido Ponta Grossa. Pega sentido norte, à direita, BR 376, sempre ao norte. Não. Vá para a terra que eu vou te mostrar. Não fala nem vá para a direita, vá para a esquerda, vá para frente, eu vou para trás. Mas Deus falou para Abraão: mova-se, vá, saia. Eu vou fazer com que você seja uma bênção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aonde eu e você somos enxertados em Abraão, somos abençoados através de Abraão. Onde todos os povos da terra são abençoados através de Abraão. E o que Deus fala para Abraão? Saia. Da onde você está bem, estabilizado. Abraão era casado, no meio dos parentes, e ele saiu. Queridos, nós moramos no meio dos nossos parentes, no meio da parentela, tipo Abraão. Tudo rodeado de parente. E eu nunca me vi fora do meio da minha família, porque é onde a gente encontra segurança. Então tem 4 famílias de um lado, na frente, 4 famílias do outro, na frente, do outro lado, 4 famílias do lado, 4 famílias do lado, 4 na frente, 4 atrás. Então, nós estamos bem no meio, centralizado. E eu nunca pensei em sair dali. Nunca me vi fora dali. Porque no meio da parentela, é onde faltou o sal, você corre emprestar um potinho de sal. É onde faltou açúcar, você corre emprestar açúcar. Ainda quando é da mãe, você precisa desenvolver. Minha mãe mora do lado, então eu vou emprestar dela, já fala para ela: me dá um leite. Se eu emprestar um leite, eu não vou dar um leite. Eu falo: me dá, que já é mais fácil, eu não estou mentindo. Essa é a vantagem que está no meio da parentela. Mas Deus fala para Abraão: sai, mova-se. E eu vou te mostrar onde você deve ir mais. Mova-se, vá. Abraão partiu para uma terra que não conhecia. Ele não viu um destino,
Ele não sabia como é a terra que ele ia, se era uma terra boa ou não, mas ele confiou na promessa de Deus. Deus falou: apenas sai, se mova, e eu vou te abençoar. Aonde você for, o que Deus estava falando para ele? Não interessa para que lado você for, aonde você for, eu vou te abençoar. Mas, mova-se. Deus não podia abençoar ele onde ele estava? Podia. Podia fazer com que ele prosperasse onde ele estava? Podia. Mas Deus fala para ele: mova-se. E para onde você for, para frente, para trás, para um lado, para o outro, eu vou te abençoar. E talvez Deus esteja pedindo para você, queridos, mover-se, porque Ele quer te abençoar. E você quer entender para onde? Querido, se fosse eu ia perguntar a Deus: então me dá um sinal para que lado eu vou. Pelo menos para o bom lado. Onde tem mais água, onde não tem tanto perigo. Talvez Deus tenha te pedido coisas, queridos, que você tem se estabilizado na tua zona de conforto, onde você acha: aqui está bom, eu ganhei para me comer, eu ganhei para pagar minhas contas, está tudo certo. Minha casinha, meu carro parcelado, pagando, eu vou trocar de carro. Esse é o nosso pensamento. Mas Deus tem nos pedido para quê? Para nos mover. Confie que Deus dirige os seus passos, mesmo que o caminho pareça incerto. Deus tem nos chamado, queridos, para nos movermos, para sairmos dessa zona de conforto. Deus tem te chamado para você se mover. Eu tinha preparado essa palavra, e ontem à noite Deus colocou no meu coração uma palavra que mexeu com o meu coração alguns anos atrás. E quando eu estava preparando, Deus falou assim: eu tenho chamado pessoas que continuam dormindo. Eu tenho chamado pessoas que ainda têm dormido. Eu ouvi uma palavra que diz há uns 7, 8 anos atrás. E esse pastor falou justamente isso. Existem muitos crentes que oram para que Deus o abençoe, que oram para que Deus o faça prosperar, que Deus ouça a sua oração, e Deus responde com o quê? Mova-se, faça algo. Só que nós continuamos dormindo. E ele usou uma analogia em que nós colocamos, quando Deus desperta o nosso celular para nós despertarmos, nós vamos lá e colocamos no soneca. Mais 5 minutos disso. Mais 5 minutos. Talvez Deus tenha te chamado para se mover. E você vai lá, mais 5 minutos disso. Ainda está bom. Os cães guardaram minha questão. Deus tem nos chamado para nos mover, queridos. E talvez seja um tempo de realmente despertar. Foi no dia que eu entendi. Eu vivi uma vida de mais de 15 anos dentro da igreja. Mais de 15 anos dentro da igreja, orando e buscando a Deus. Deus, eu quero ser usado. Mas quando Deus me chamava, eu queria dormir mais um pouquinho. Eu queria ficar mais um pouquinho na minha cama. E talvez você esteja se encontrando assim hoje, queridos. Ao invés de você se mover, você fica lá, mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Vença o medo e a inércia. Olha o que 2 Timóteo 1,7 diz. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Algumas versões dizem: mas Deus não nos deu espírito de medo. E o medo, quer dizer, é um espírito, ao ponto de colocar: porque Deus não nos deu um espírito de medo. Muitas das vezes o que nos impede de nos movermos, queridos, é o medo. O medo é uma das maiores barreiras para o movimento. Ele nos prende e nos impede de avançar. Lembra lá quando Deus falou para o povo de Israel que estava de frente ao mar: marchem, avancem.
O que eles estavam? Com medo. Deus tinha livrado eles. Queridos, que povo ingrato. Que povo ingrato. Deus derrubou os 10 deuses do Egito, com as 10 pragas. Cada praga era para derrubar um deus. E eles viram, queridos, todas aquelas pragas. Todas aquelas pragas. Nada atingiu eles. Nada os atingiu. Então, queridos, se não é a mão de Deus, o que é? Aí eles vão, caminho, uma coluna de fogo protegendo eles à noite, uma nuvem durante o dia, protegendo, cuidando, guardando. Chegaram em frente ao mar, o exército do faraó vindo atrás. O que eles pensaram? Agora vamos morrer. Moisés, não tinha túmulo suficiente para enterrar mais no Egito, que trouxe para enterrar no deserto? Agora eles vão morrer. O que Deus fala para Moisés? Fale para o povo que marche. Não tem nada de medo. Avança, eu mandei avançar. É só avançar. O medo nos impede de avançar, queridos, de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. O medo, ele é bom até certo ponto. Até certo ponto o medo é bom. Nós fomos, semana passada, nós fomos no aquapark, aqui em Araucária. E eu até fui naquele tobogã, não muito alto, eu fui. Mas já tinha o maior lá, que eles com medo não deixou eu ir. Então o medo até certo ponto nos impede de arriscarmos a nossa vida. O medo talvez te proteja de você pular no penhasco. Até um certo ponto o medo ele é bom, nos protege. Mas o medo não pode nos paralisar. Em certos momentos, o medo pode nos travar e nos impedir de nos mover. Pastor, mas medo do quê? Medo do quê? Medo do novo. Muitos deixam de avançar, porque estão acostumados com algo, tem medo de avançar por novo. Mas e se não der certo? Mas e se não acontecer? Medo da aceitação. Quantas e quantas pessoas deixam de avançar, de fazer as coisas, com medo de se as pessoas vão aceitar ou não? Mas o que vão pensar de mim? Ah, pastor, eu queria tanto me dispor a fazer algo na igreja. Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Será que vão me aceitar? Poxa, eu queria tanto ajudar o pastor João e a pastora Lídia dos jovens. Mas será que eu vou ser aceito? O que será que eles vão dizer? O que eles vão pensar? Sabe o que o pastor e a pastora vão pensar? Medo da rejeição. Queridos, o medo da rejeição te impede de avançar, com medo de que as pessoas te rejeitem. Tem pessoas que precisam ter uma aceitação. Pessoas que foram feridas nas suas emoções, que foram rejeitadas, e elas acabam tendo essa dificuldade na aceitação e na rejeição. E que acha que foi rejeitada, que aconteceu algo lá atrás, que isso vai perpetuar a nossa vida. É tempo de vencer esses medos. Medo de desagradar outras pessoas. Ah, eu ia fazer, mas eu não vou, porque tal pessoa pode não gostar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você querendo ou não, você vai acabar desagradando pessoas. Isso é fato. Isso é fato. Você pode procurar fazer todas as coisas certas, todas as coisas certas. Puxa, eu cuido com isso, eu cuido com aquilo e aquilo. E no final das contas apareceu uma bênção lá que ficou magoado com você, com uma atitude que você teve. E que você desagradou a pessoa. E às vezes nem era aquilo. Não era aquilo que você quis falar, não
era aquilo que você quis expor. E isso nos impede de avançar, queridos. Aí o medo nos prende, nós ficamos na nossa zona de conforto, ficamos ali parados e não avançamos, não nos movemos. Queridos, viva uma vida segundo os propósitos que Deus colocou na sua vida. Confie nas promessas de Deus. E não se preocupe se você vai magoar pessoas. Obviamente, queridos, existem pessoas que são grossas. Aí você vai magoar porque você diz, eu sou sincero. Não, você é sem educação. Porque sinceridade não tem a ver com ser grosso. Eu falo mesmo na cara, não. Isso é falta de educação. Nós precisamos entender a palavra, ter mansidão nas palavras. Mas as nossas atitudes, não se preocupe se pessoas vão se ofender com isso. Mesmo sem intenção, queridos, quantas e quantas pessoas ficaram magoadas com a gente? Nós acompanhamos casamentos, queridos, em que nós sentávamos de 15 em 15 dias, conversar. Olha, o que vocês acham de fazer isso? Vamos fazer aquilo. Vamos tentar arrumar aqui. Você está errado nisso, você está errado naquilo. Voltava no outra semana, não fizemos, porque ele, porque ela, porque aquele, porque aquela. Quando terminou, eles só saímos com ruim, porque nós não resolvemos o problema deles. E ainda nós saímos mal falados. Mas vocês acham que eu estou preocupado com isso, queridos? Eu fiz o meu melhor. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se a pessoa aceita ou não aceita, é uma consequência, uma responsabilidade dela. Mas não faça com que isso impeça de que você avance. Muitas vezes, queridos, nos encontramos numa zona de vitimismo. Cuidado com essa zona de vitimismo. Eu conheço algumas pessoas que ficam nessa zona de vitimismo. Tudo que acontece, está todo mundo contra mim, está todo mundo revoltado contra mim. Olha, o fulano me olhou de lado ali, está contra mim, sabe? E fico naquela, às vezes, tadinho de mim. Sabe aquela zona que as pessoas ficam assim? Tadinho de mim. A semana da pessoa foi uma bênção, queridos. Está tudo certo. Aí você pergunta como é que você está. Pois é, mas é que vejo, porque assim, porque aconteceu isso. Sabe aquela pessoa que nunca está bom, queridos? Nunca está bom, ela se apega a algo negativo e pode acontecer o que for, para ela só vale o que é negativo. Quer dizer, eu conheço a pessoa que ela diz assim, eu nem consegui dormir essa noite. Mas você vê a pessoa dormindo, a pessoa roncou a noite inteira. E ainda ela cai na própria armadilha que ela levanta assim e diz assim, nossa, mas tive um monte de sonho essa noite. Só que ela não dá valor para a noite que ela dormiu. Porque ela se acostumou tanto nessa zona de vitimismo, naquela coitadinha de mim, que ela não quer sair disso. Sabe por quê? Porque vai perder o privilégio de ter vítima. Você tem privilégio quando você é vítima. Você ganha mais atenção. Você consegue manipular pessoas quando você é vítima. Então, para muitos é mais vantajoso você permanecer nessa situação de vítima. Onde você consegue manipular com aquele teu jeitinho, algumas lágrimas, umas palavras tristes e manipula pessoas. Onde você é paparicado por pessoas. Tadinha, vou ligar para ver como que ela está. Tadinha dela. E a pessoa vai enchendo o seu lado. Lembrou de mim. Queridos, essa é a pior área para você estar. A zona de vitimismo, saia dessa. Mova-se dessa zona de vitimismo. Saia dessa zona. Saia. Aquilo que Deus tem para você lá na frente é muito maior do que aquilo que você tem vivido hoje.
de olhar para o teu umbigo. Para de olhar só para você. Eu preciso de atenção. O pastor não ligou para mim. Até hoje o pastor não foi na minha casa. Se você não me convidar, eu não vou na sua casa. Me convidar e fazer os pontos de baixo. Quantas e quantas pessoas eu já vi sair da igreja porque dizem assim: o pastor não foi me visitar. Eu tenho muito perdão para pedir para Deus aqui. Tenho muito perdão. Eu tinha um pastor, e um dia eu chamei na minha casa e falei assim: pastor, você nem na minha casa não vem. Eu estou saindo do louvor, eu estou saindo disso, eu estou saindo daquilo, por que você não vem nem me visitar? Por quê? Eu era imaturo, queridos, uma criança. Uma criança. Porque o pastor não tem responsabilidade e obrigação de ter ido visitar na tua casa. A não ser que você chame, eu faço questão dele. Só que nós ficamos nessa. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não vem. Eu pensei isso. Eu e minha esposa. Falei, eu não vou mais na igreja. Enquanto ele não vir, eu não vou. Na igreja civil, o pastor não me visitar. Hoje eu entendo isso. Eu já até pedi perdão para ele algumas vezes, mas tenho pedido, não lembrei mais isso. Saia dessa zona de vitimismo. Tadinha de mim, tem dó de mim, né? Não ligou para mim, não mandou mensagem de bom dia para mim. Porque tem pessoas que não receberam uma figurinha do WhatsApp, um bondinho, um passarinho, uma borboletinha, quando não lembrou de mim. Mas é real isso, queridos. Por quê? Porque isso nos traz uma estabilidade, onde nós encontramos segurança, um refúgio, onde Deus te chama, é tempo de se mover. Saia desse vitimismo, saia dessa área onde você está, avança. Eu tenho um caminho preparado para você, pastor, mas eu não sei para onde convir naquilo que Deus te falou. Abraão não sabia para onde que ele ia, mas ele se moveu. Não se acostume com as situações. Não se acostume. Você já ouviu aquela historinha? Como é que você faz para cozinhar uma rã viva? Se você colocar na água quente, ela vai pular embora. Mas se você colocar ela na água fria e colocar ela no fogo, ela vai morrer cozida. Porque ela se acostuma com aquela água. E ela vai se adaptando com aquela água. A água esquentar um pouquinho, ela vai. Isso é real, é científico. Olha procurar que é científico. Onde a água esquentou, pronto, morreu. E talvez hoje você esteja se encontrando numa área que você está se acostumando com as situações. Talvez você pense assim: puxa, mas meu casamento sempre foi assim. Ele sempre foi grosso. Ele sempre faz tudo. Então está tudo certo. Tá, já me acostumei. Nossa, mas minha esposa, ela é assim, ela é assada, mas está tudo certo, eu já me acostumei. É tempo de se mover, saia dessa área. É tempo de se mover. Não se acostume com as coisas. Não é normal. Não dá certo. Cristo, o propósito de Deus é o casamento, a restauração do casamento, amém? Então você tem uma direção. Você está aqui no teu casamento, destruído, arrebentado, aí você olha lá na frente, a direção que Deus está te dando, um casamento restaurado. Ah, mas Deus, olha essa desgraça do Senhor me deu. É da culpa a Deus por isso. O Senhor que me deu. Olha esse marido aqui, ó. O dele é só deixar a toalha em cima da cama, a cueca no chão, isso, mas tá, eu já me acostumei. Não, Deus está mandando nova. Se é para lá, o teu casamento restaurado é lá, se mova. Avança, anda. Faz alguma coisa, mas sai
posição de vítima. Olha o que Marcos 5, 24 a 34 diz assim, a história da mulher do fluxo de sangue. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido de tudo que tinha, nada lhe aproveitando disso, antes ainda a pior. Ouvindo falar a Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curado do teu mal. Queridos, imagina essa mulher. Você, marido, sabe como que é terrível esses 5, 7 dias, né? É difícil. Imagina essa mulher há 12 anos. Como que ela não vivia? Naquele tempo o sangue era sinal de impureza. Então ela tinha que ficar lá mais afastada. Queridos, 12 anos. 12 anos. Ela gastou o que tinha e o que não tinha. Correu atrás de médicos. Imagina que tomou todo tipo de remédio. Os mais antigos tinham as garrafadas, né? Você que tomou garrafada deve lembrar. Curava de tudo. Ela deve ter tomado de tudo. Feito de tudo. Tudo. 12 anos. O que ela podia pensar? Já tentei de tudo. Já gastei o que eu tinha. Não tem solução. Vou ter que aprender a viver com isso. E ela podia se colocar nessa posição de vítima e dizer, para mim acabou, eu vou morrer com isso e paciência. E talvez você esteja pensando assim, a esse tempo todo vivendo com uma enfermidade, vivendo com algo que tem te incomodado há anos, e você está dizendo assim, sempre foi assim, vou me acostumar com isso. O que ela falou? Se eu tocar só na veste, na orla das suas vestes, na pontinha das vestes, eu vou segurar. Ela não podia estar onde ela estava. Ela era considerada imunda, impura. Ela não podia estar lá. Ela poderia ser morta se visse em ela daquele jeito. Mas o que ela pensou? Eu vou avançar, eu vou me mover. Eu não vou me acostumar com essa situação, eu não vou permanecer desse jeito. Queridos, imagine, Jesus fala assim, alguém me tocou. Cristo no meio de uma multidão, até os discípulos falam, mas você vai falar isso no meio da multidão. E aí Jesus olha e fala, quem? E ela, depois de curada, talvez ainda não entendendo tudo aquilo, ela fala, Jesus, fui eu. Queridos, olha o que o versículo 34 diz. E ele lhe disse, filha. Note que ela saiu de uma posição de vítima, de enferma, de necessitada e se tornou uma filha. Por quê? Porque ela se moveu atrás da promessa. Ela foi atrás da promessa. E é isso que eu queria falar para você nessa noite. Ei, é tempo de se mover. Vai em busca daquilo que Deus tem prometido para você. Vai atrás daquilo que Ele tem para você. Saia da posição de vítima.
As pessoas pensam que eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra profética sobre a minha vida. Nossa, Deus me deu a palavra profética e eu creio nisso. Amém. Mas, mova-se. Nenhuma palavra profética de Deus vai se cumprir automaticamente na tua vida. Deus tem palavras para essa igreja, amém? Amém. Deus vai nos fazer avançar, frutificar, multiplicar. O que nós podemos fazer? Deus faz a parte dele. Está tudo certo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas não. Nós temos um trabalho para fazer. Vai se cumprir, mas nós precisamos nos mover. Como pastores, nós precisamos cuidar da igreja. Líderes precisam liderar grupos, cuidar de grupos, casais, pessoas, avançar. Ovelhas geram ovelhas. Não, o pastor que corre atrás de gente, o pastor que traga pessoas para a igreja. Ovelhas geram ovelhas. Mova-se, faça alguma coisa. Olha o versículo 3, 1 e 2 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote e midianita. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Queridos, quando Moisés nasceu, o decreto era para quê? Mata todas as crianças. Mata todos, não fica um. E aí o que a mãe de Moisés faz? Constrói um cesto e aí coloca em meio juntos. Essa ideia que você tem de que Moisés entrou num cestinho e desceu o rio e lá embaixo montaram, tira da tua cabeça, isso é mentira. A Bíblia fala que a mãe dele colocou ele no meio dos juncos, a beirada, ali, colocou no meio dos juncos e ficou de longe olhando. A filha do faraó veio e pegou ele dali. Então ele não desceu o rio, navegando. Interessante que volta a falar do senso de humor que Deus tem. Ele escondeu um libertador do povo do Egito dentro da casa do faraó. Onde ele foi cuidado, onde ele cresceu. Deus tinha promessa na vida de Moisés? Tinha. Deus tinha algo grande para Moisés. Mas ainda não era o tempo dele libertar o povo do Egito. O que ele fez? Ficou parado esperando? Se envolveu, estava trabalhando, cuidando das ovelhas, administrando as coisas para o seu sogro Jetro. Pastor, eu queria muito pregar. Eu tenho um sonho tão grande de pregar, pastor. Eu queria estar lá pregando isso. Mas mova-se, faça algo. Pastor, eu quero servir, eu não sei tocar no louvor. Eles começam na oração, começa na limpeza da igreja. Agora nós começamos a intercessão 6 horas da tarde aqui na igreja. Queridos, como me alegra ver pessoas orando e intercedendo pela sua vida que está aqui dentro. Mova-se, faça algo. Eu não sei para que Deus tem me chamado. Vai servir, vai fazer alguma coisa. Mas mova-se. Mova-se, Deus vai nos mostrando o caminho. É para cá, é para lá, é isso, é aquilo. Mova-se. Crise para terminar. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar que iria receber como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Cristo, preste atenção. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar. Qual lugar era esse? Deus não falou, mas eu vou para um lugar. Eu vou sair, eu vou obedecer. Embora não soubesse para onde estava indo. Talvez você não saiba para o que Deus tem te chamado. Talvez você não saiba o que Deus tem para você.
Talvez você esteja bem estabelecido na tua zona de conforto. Talvez você esteja inconfortável nessa zona como vítima. Mas eu te digo nessa noite, é tempo de se mover. É tempo de se mover. Saia dessa zona de conforto e mova-se. Avance. Obedeça. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você não vai viver o sobrenatural de Deus estabilizado na tua zona de conforto. Você não vai viver o sobrenatural de Deus. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural, hein? Amém. Um Deus do sobrenatural. Deus só faz o sobrenatural, gente, se você fizer o natural. Natural é por tua conta. Jesus transformou água em vinho. O que ele falou? Traga lá. Eu não vou fazer força. Traga você as talhas de pedra, enche um d'água, eu faço, mas faz a tua parte. Eu vou ressuscitar Lázaro. Lázaro, venha você para fora. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Mova-se. Para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, queridos, faça o natural. Faça o natural. Chega de dar desculpa. Chega de dar desculpa. Não adianta, Deus não é que nem a sua amiga, onde você consegue ludibriar dela. Sabe quando você chega para uma pessoa e diz assim, pois é, mas eu fiz isso, eu tentei ajudar, eu tentei fazer, mas ela é uma pessoa ingrata. A pessoa lá, uma pessoa tadinha, você está certo. Com Deus você não tem essa conversa. Deus, mas olha o que ela fez. Deus, olha o que aquela pessoa fez. Eles não têm essa. Cristo Jesus lá de cima da cruz olhava todos aqueles que estavam condenando a ele. Muitos se alegrando em ver Jesus na cruz. E mesmo assim ele olhava para eles e pensava, é por vocês. Eu creio que muitos daqueles que estavam vendo Jesus crucificado, talvez depois foram alcançados pelos discípulos. E Jesus fez aquilo por eles. Então não tentem conversar com Jesus. Jesus, vamos dar um jeitinho. Pelo menos mata aquela peste. Olha o que ela fez. É tempo de nos mover, queridos. É tempo de nos mover. Talvez Deus esteja te levando para se mover numa área e amar pessoas. Talvez Deus esteja te levando numa área para se mover para perdoar pessoas. Talvez Deus queira que você se mova no teu casamento. Talvez Deus queira que você se mova nos teus filhos. Mas parado. Já viu aquela vida de dar pedra que rola no violino? Precisamos nos mover, precisamos avançar.